Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Reforma Protestante. Em breves palavras, é no dia 31 de outubro de 1517 que o mundo religioso, cultural e político vão sentir um impacto profundo por um fenômeno que a princípio queria reformar a igreja daquela época. Porém, sabemos que muitos não queriam a reforma pregada por Lutero. Pelo contrário, os padres e líderes católicos resistiram a certas verdades que antes ninguém queria conhecer. Pois bem, a revista Super Interessante publicou algo sobre a Reforma Protestante, mas é claro que a interpretação que a revista Super Interessante é de uma ótica relativista, marxista ou sociológica. O problema dessas interpretações é que o leitor não vê a realidade e a verdadeira importância da Reforma Protestante. Mas é claro que nem tudo é perfeito. Quero abrir sua mente aqui. Antes de Lutero, já existiam os chamados pré-reformadores, que começaram a fazer uso das Sagradas Escrituras. Mas é com Lutero e com o mundo começa a mudar totalmente. Podemos dizer que todos eles, os reformadores, estavam em fase de libertação, e era difícil escolher e distinguir a realidade diante de tanta mentira. A reforma mudou a forma de ver a vida religiosa e a sociedade. Poderíamos dizer que a liberdade religiosa teve seu grande clímax. Muito tempo se passou e as religiões apagaram a chama da reforma, e outras não acreditam que isso foi fundamental para a verdadeira fé. Queremos aqui neste canal fazer uso e lembrar dos heróis que imperfeitos lutaram contra o mal e amaram as Escrituras. Segundo o livro de Carl Trueman, Reforma Ontem, Hoje e Amanhã, ele faz uma bela definição do que seja a reforma. Veja só, a reforma é a tentativa de colocar Deus, como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Isso sim é o objetivo fundamental da reforma. Ou seja, a reforma buscava colocar Deus acima de todos e as Escrituras acima de tudo, e isso ganhava espaço nos corações que buscavam a verdade. Ou seja, eles começaram a perceber que nem tudo o que era praticado era a prática dos apóstolos de Cristo do primeiro século. Por exemplo, as vendas das indulgências só começou a existir em 1190 depois de Cristo, e isso era prova de que tal prática não veio dos tempos bíblicos, e que isso era uma prática inventada por falsos religiosos. Outro exemplo é a introdução dos livros apócrifos, que só vai ocorrer em 1546 depois de Cristo, e isso era apostásia, e Lutero e os outros padres precisavam reformar a igreja. Todavia isso não aconteceu, mas outros caminhos foram tomados. É claro que na história da igreja sempre acontecia debates, até aí tudo bem, mas no século XVI os acontecimentos eram de proporções infinitas. A reforma continua em outros lugares, e com outras pessoas, como em todos os movimentos religiosos e sociais existiram, é claro, erros e vitórias. Observe que os recursos eram limitados, mas isso não impedia de falar sobre a palavra de considerações. Sabemos que a Bíblia é a verdade e a palavra de Deus, e com isso em mente, todo aqueles que prega a mensagem verdadeira do cristianismo é um eleito de Deus. Lutero, depois de publicar as 95 teses, os monges agostinianos e dominicanos entram em rivalidade. Lutero respondeu diante do cardeal Caetano que não podia trair a sua própria consciência, e em 1519 Lutero falou que a Bíblia tinha mais autoridade que os papas e os concílios. Logo foi considerado herege. A excomunhão de Lutero se deu em 3 de janeiro de 1521. A Igreja Católica concedeu uma chance a Lutero, mas ele não abriu mão da palavra de Deus. Lutero aceitava as ideias de Santo Agostinho sobre a depravação humana e destacava que somente a graça de Deus poderia libertar o homem. Um ponto interessante é que Lutero unifica a Alemanha usando a Bíblia, e assim a reforma conseguiu ir a outros lugares do mundo. Em memória de João Wycliffe, João Hus, João de Wessel, Jerônimo Savonarola, Desidério Erasmo, Lutero, Zwinglio, Calvino e Knox e tantos outros verdadeiros padres, verdadeiros reformadores. Estes são os grandes princípios da reforma: a autoridade da Bíblia, a salvação como obra miraculosa de Deus, a gratuidade da salvação, a atualidade do testemunho sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Os grandes lemas da reforma são: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. O nosso desejo é fazer reformas e restauração nas igrejas. Até o próximo vídeo. Viva a Reforma Protestante, hoje e sempre.